Igreja, nós vamos prosseguir a campanha falando do poder do sangue de Jesus, que é mais uma etapa que prossegue até o próximo domingo. Então hoje nós vamos falar mais uma etapa do sangue de Jesus sendo derramado. Então nós vamos de imediato já passar para a leitura da palavra de Deus. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, caso você trouxe a Bíblia, onde nós vamos ler no verso 29 em diante. Nós vamos hoje falar de mais um princípio do sangue de Cristo e mais uma ocasião que o sangue de Jesus foi derramado. Então nós já ministramos a primeira etapa, Jesus no Getsemane. O seu suor tornou gotas de sangue. E agora nós vamos ministrar o sangue que foi derramado através da coroa de espinho. Mateus capítulo 27, começando no versículo 29. Diz o seguinte: E então os soldados romanos, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça de Jesus, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos prosseguindo a mais uma etapa sobre o poder do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus amado, meu Deus querido, que todos possam compreender cada vez mais a aplicação preciosa do sangue de Cristo. Nós te agradecemos já pela reunião da tarde, onde muitos vieram, prosseguindo esta campanha sobre o poder do sangue precioso de Cristo Jesus. Abençoa agora mais esta reunião, para que todos possam ter uma visão ampla, clara, uma visão sobrenatural de como aplicar e viver debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Meu Deus amado, abençoa mesmo a tua igreja querida, o teu povo eleito, que ninguém venha viver mais debaixo de jugo de maldição, ou de doença, ou de perversão maligna, ou de atraso espiritual, mas um povo que venha viver com vida e com vida em abundância. Meu Jesus eterno, meu Jesus querido, meu Jesus maravilhoso, operai ricamente em mais esta concentração de fé, e que todos possam dar continuidade nesta campanha, para também ter o direito de ganhar o lenço ungido com o sangue de Cristo. Meu Deus eterno, a obra é tua, ninguém pode detê-la, a obra é tua, ninguém pode barrá-la. Operai mesmo ricamente, abundantemente, milagrosamente em mais esta concentração de fé. Opere a tua obra em nosso meio. Confirma mesmo um povo sarado, edificados, fortalecidos, aperfeiçoados e fundamentados na tua palavra, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Então hoje, nesta etapa de hoje do sangue de Cristo, nós vamos então ter uma palavra com um significado muito importante do sangue de Cristo. Pois primeiramente nós já falamos lá no Getsemane, Jesus, ele orou e o seu suor tornou gotas de sangue. Então aquele sangue foi para anular a maldição da desobediência. Então quando Jesus estava ali agonizando em oração, orando, foi para quebrar a maldição do ser humano ter desobedecido a Deus, porque aquela desobediência levou o surgimento
do pecado do ser humano para com Deus e, consequentemente, atrasou a obra que Deus intentou fazer. Deus criou o ser humano para ser amigo de Deus, reinar as obras da mão de Deus. Mas o pecado, então, criou um lapso de tempo na história humana, impedindo que Deus, de imediato, pudesse levar o ser humano a um aperfeiçoamento de ser íntimo de Deus. Então, no processo de restauração, Deus instituiu as dispensações. Dispensações quer dizer períodos de tempo que Deus instituiu para criar o plano de salvação. Então instituiu a dispensação da inocência, a dispensação da lei, a dispensação da graça que vivemos hoje, até consumar na dispensação eterna, que reinaremos, portanto, com Cristo e seremos com Ele eternamente com Ele. Esse é o propósito de Deus. Para isso então ocorrer, Jesus teve que vir à terra para consumar a restauração do ser humano para com Deus. Então, para isso houve o derramamento de sangue, porque a lei de Deus foi dada para mostrar que sem derramar sangue não há remissão, não há perdão. Então, primeiramente, o sangue que foi derramado foi o sangue de animais, prefigurando Cristo. Mas isso seria paliativo, até que chegou o dia do próprio Jesus vir à terra como Cordeiro de Deus, para ser o sacrifício eterno. Então, em cada ocasião que Jesus, o Filho de Deus, que veio à terra, derramou o seu sangue, foi para quebrar cada uma das maldições que surgiram por causa do pecado, da desobediência, do afastamento do ser humano de Deus, pelas influências demoníacas e pelo que surgiu pelo pecado, que foi morte, separação, envelhecimento e muitas outras coisas que surgiram. Até mesmo o céu se contaminou. Tanto é que antes de Jesus vir à terra, os anjos pecavam, podiam cair, poderiam virar demônios. Mas na hora que Jesus derramou a sua última gota de sangue, o céu se aperfeiçoou para sempre. Nunca mais nenhum anjo pode pecar, porque eles ficaram agora debaixo também do sangue de Cristo, estão perfeitos para a eternidade. Então isso foi o aperfeiçoamento no céu. Mas para nós nos interessa o que foi feito para nós, como seres humanos pecadores e mortais, e através do sangue de Cristo nos aperfeiçoamos. Então, quando Jesus derramou o seu sangue no Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, Jesus então estava anulando o poder da desobediência, a maldição de separação do homem para com Deus. Então, aquele sangue que estava ali sendo derramado com suor, que Jesus orou e entrou até em agonia. Então nós temos que clamar esse sangue todo dia. Quem tem dificuldade para orar, para jejuar, para devolver dízimo, para ofertar, você tem dificuldade para ler a Bíblia, em obedecer o que Deus pede, você tem que reivindicar esse sangue, porque senão você não conseguirá orar, você não vai conseguir ler a Bíblia, você não consegue jejuar, a carne ainda fica mandando, você faz tudo que a carne pede, mas na hora que você fala, não, é o sangue de Cristo que está na minha vida, e essa carne maldita, desobediente, não vai me mandar. Então, ao aplicar o sangue de Jesus que ele derramou no Getsemane, você encontrará força para orar, para consagrar, para buscar a Deus. Esta é a grande verdade. Mas tem cristão que não exerce o poder do sangue de Cristo, tenta servir a Deus, tenta lutar, tenta esforçar, mas nós não temos que fazer nada. Jesus já fez tudo. Ele quer que nós aplicamos o seu sangue para o seu Espírito nos ajudar. O Espírito de Deus combina com o sangue de Cristo. O Espírito Santo não combina com carne. Se você tentar orar, buscar, fazer algo para Deus na carne, logo você esgota, não dá conta, você desanima e fala, Deus me abençoou, fiz tanto. Mas se você faz pelo sangue de Cristo, fala, Senhor, debaixo do teu sangue, eu quero orar, pelo teu sangue, Senhor, quer que se rompa a maldição da desobediência, o Espírito de Deus vai ajudar, porque o Espírito de Deus combina com o sangue de Cristo. Então essa etapa já foi dada em pregação anterior. Agora veja bem
que em outra ocasião, não por ordem, mas por situação que é melhor didaticamente ser falada, falaremos hoje do sangue que molhou a coroa de espinho, porque antes Jesus sofreu chicotadas, foi o seu rosto esmurrado, arrancaram até a sua barba, que é a ocasião para amanhã que vamos falar. Mas hoje nós vamos falar do sangue que molhou os espinhos. Por quê? Porque didaticamente é melhor falar da coroa de espinho hoje, porque na Bíblia, em Gênesis 3,18, é a sequência que após o ser humano ter desobedecido, ocorreu a maldição da morte, da desobediência, e logo Deus fala, e por causa disto, Gênesis 3,18, você pode ler a Bíblia, Deus declara: e agora vai nascer espinhos e cardos. Cardos quer dizer galhos secos, galhos ressequidos como espinhos ou abrolhos. Vai nascer na terra agora espinhos e cardos, e agora com o suor do rosto vocês vão ter que sobreviver, esgotar, se cansar para sobreviver, porque são pó e do pó voltarão. Então veja que maldição que veio por causa do pecado, mas Jesus veio para anular toda a maldição que foi declarada por causa do pecado. Então Jesus teve que cumprir a lei, derramando o seu sangue, quebrou a maldição da desobediência, que já falamos, e Jesus veio também quebrar a maldição que veio sobre a terra e sobre nós, como seres humanos, que é o esgotamento de trabalhar, de estudar, de sobreviver, o cansaço, a dor de comer cada dia o pão, que é difícil de conseguir. Veja que muitos ainda estão padecendo para sobreviver, pelo trabalho, e alguns por não conseguir, não tem como estudar, não tem como ter uma profissão liberal, muitos partem para o crime, para a corrupção. Isso ainda é o sinal da maldição. Mas quando a pessoa descobre o poder do sangue de anular a perturbação, de anular o cansaço, a miséria, de nós não vivemos mais debaixo de espinho, porque espinho é trabalhar com cansaço, com esgotamento, tentar lutar para sobreviver com unhas e dentes. Isso não precisa mais, porque Jesus já derramou o seu sangue. Ah, pastor, então não precisa mais trabalhar. Não, nós não vamos ser parasita nem preguiçoso, mas debaixo do sangue de Cristo você vai ter alegria para estudar, para trabalhar, para fazer as suas atividades. Você vai notar que as coisas prosperarão. Você não vai ficar lutando para sobreviver, pensando que vai morrer ou vai fazer falta. Isso aí é a maldição dos espinhos. Mas naquela coroa que foi colocada na cabeça de Jesus, os soldados romanos teceram, aparentemente as pessoas pensam que, porque se dizia ser rei do judeu, e por isso merecia coroa, mas aquela coroa de espinho, o significado é porque houve a maldição dos espinhos, quando o ser humano pecou, que significa cansaço, esgotamento de suar para sobreviver e dor para sobreviver. Mas o cristão, debaixo do sangue de Cristo, ele prosperará com alegria, ele vai ter tudo com paz, com alegria, com satisfação, porque é isso que o sangue de Jesus nos proporciona. Mas caso você não invoque o sangue de Cristo, principalmente nesta área que é a área da coroa de espinho, você vai ser uma pessoa que vai estar sempre sobrecarregado, suor para sobreviver, cansaço, esgotamento, trabalha e muitas vezes não vê o resultado. Tem pessoa que anda de sol a sol, trabalha, levanta de madrugada e come o pão das dores. Mas isto é até o Velho Testamento, porque na hora que Jesus derramou o seu sangue, ele estava anulando, porque Adão e Eva não viviam com esgotamento e padecimento, eles tinham do bom e do melhor, mas devido ao pecado vem a maldição. E a Bíblia então diz que no sangue de Cristo somos restaurados. Então essa questão do esgotamento, do cansaço, do trabalho, e trabalho não vê nada, e trabalha e não vê resultado, e não vê cliente, não vê dinheiro, e não vê
bênção vai só esgotando, envelhecendo e cada vez piorando a circunstância, é justamente de não aplicar o poder do sangue de Cristo. Então você deve aplicar o sangue do Cordeiro na sua vida. Por exemplo, eu convivo com muitas pessoas onde eu estudo, com pessoas de 20 anos, 18 anos, pessoas da tenra idade, alguns mais velhos, mas todo dia eu sempre vejo jovens cansados, e eles chegam a dizer: não, estou cansado, esgotado, não consigo mais ler, estou apavorado com as provas, não consigo mais estudar, está difícil. Uns desistem, outros param, uns não dão conta, e tudo jovem, porque não conhece o poder do sangue. Eles perguntam: o que você faz para conseguir trabalhar, estudar, ir para a igreja o dia inteiro e ainda tirar as melhores notas? Eu falo: eu vivo debaixo do sangue. O sangue quebra os espinhos da miséria, do cansaço, do esgotamento. É lógico que somos carne ainda, raça adâmica, mas não miseráveis, mas debaixo do sangue, para sobreviver, para ter vitória, para não esgotar, para não desanimar. Então tem cristão que está pior que velhinho com bengala, não consegue fazer mais nada, não tem ânimo para nada, mas porque não vive debaixo do sangue de Cristo. Mas veja que a maldição já foi quebrada. Tem cristão que consegue orar, tem 10 anos de crente, 20 anos, 5 anos, consegue nem fazer um jejum por semana, não lê uma página da Bíblia, não consegue orar, falta de aplicar o sangue, como foi falado em pregação anterior. A única coisa que o sacerdote fazia com o sangue, o que era? Era pegar o ísopo, que era uma planta que absorve, e aspergir o sangue sobre o povo de Israel. É a mesma coisa para a igreja hoje. A única coisa que temos que fazer é aspergir o sangue sobre nós, porque o demais o Espírito Santo operará. O Espírito Santo combina com o sangue de Cristo. Mas se você fica labutando, tentando, ou desistindo, ou cobrando de Deus, mas nada vai adiantar. Você tem que viver debaixo do sangue, que é a base do cristão. Então, em várias etapas, o Senhor derramou o seu sangue, mas muitos têm só a visão histórica e não a realidade desse sangue. Então é necessário falar: Espírito de Deus, eu quero viver debaixo do sangue todo dia, quero saber aplicar o sangue de Jesus em cada ocasião que Ele derramou, porque muitos são problemas emocional, problema amoroso, de saúde, problemas de desânimo, problemas de não vencer o pecado, de tentação, problemas de não conseguir nada na vida, até mesmo para não ter comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoa que fala: mas nunca falei em língua, nunca orei, nunca tive uma visão. Você vai ver que quando o soldado romano lançou a lança no flanco de Jesus, saiu água e sangue. A água é o poder do Espírito de Deus. Se você não viver debaixo do sangue, não tem nem como o Espírito de Deus te visitar. Não há aquela unção que te acompanhará, mas debaixo do sangue haverá sempre vitória. Portanto, essa questão da coroa, ela é fundamental. A coroa de espinho de cardos, ela é fundamental, ela tem que ser vivida e entendida, porque senão você esgota, você se abate, você começa uma atividade e não vai para frente. Quantas pessoas começam um curso, por exemplo, 1 ano, vai ter 3 meses e desiste. Quantas pessoas começam uma reunião familiar, começa bem, fervoroso: pastor, pode contar comigo, que eu estou lá toda quinta para orar, pregar. Passa 1, 2, 3 meses, ou até menos, ou até mais, fala: pastor, estou desistindo, põe outro no meu lugar, não estou aguentando. Isso aí, meus ouvidos já estão tinindo de ouvir, de desistência. Foi o diabo? Não, foi porque não sabe aplicar o sangue de Cristo, desiste, desanima, joga fora a chance que Deus dá. Mas para o pecado, para divertimento, para honrar a raça adâmica, não há desânimo, faz o que quer, mas para servir a Deus tem que estar debaixo do sangue, senão não faz mesmo, desiste. Qualquer coisa é motivo de abalo, de cansaço, de esgotamento. Por isso que quando pecou Adão e Eva, rompeu-se a comunhão com Deus, veio a desobediência, mas Jesus comprou com o seu sangue, a desobediência foi quebrada. Tanto é que ele se agoniou para orar. Mas Deus também falou: e vai nascer espinho nessa terra,
e vocês vão suar para sobreviver, e comerá o pão com suor, dor haverá para vós. Mas Jesus recebeu aquela coroa para anular isto. Então é necessário viver debaixo do sangue de Cristo, não ficar aí reclamando, nem desistindo, nem se abatendo, porque senão você vai continuar na maldição. Os sacerdotes aspergiam sangue para cobrir Israel. Então nós temos que aspergir o sangue de Cristo em ato de fé para nos purificar para sempre. O sangue dos animais cobria, o sangue de Cristo apaga o mal, anula, destrói. Então qualquer situação que está te abatendo, que está te debilitando, está te desmoronando, está te levando ao cansaço, é falta de aplicar o sangue de Cristo. E você deve agir aplicando o sangue de Cristo. Ah, pastor, eu não consigo, não tenho força. Ora para mim nesse sentido. Veja bem, no Velho Testamento, o sacerdote podia aspergir o sangue, porque era só um sumo sacerdote, era a tribo de Levi. Mas agora a Bíblia diz que todos somos sacerdotes, então a função é de cada um. Apocalipse 1:6, o Senhor Deus nos faz agora em Cristo todos sacerdotes. Se somos todos sacerdotes, a função é de cada um, de aplicar, de aspergir o sangue na tua vida. Podemos orar, ajudar, mas se individualmente você aplicar o sangue de Jesus na sua vida, fala: Espírito de Deus, me ajuda a invocar o sangue de Cristo, principalmente esse sangue que molhou e fez com que a coroa ficasse até vermelha, aqueles espinhos ficaram avermelhados de sangue. Eu quero aquele sangue na minha vida. Eu não quero mais viver esgotado, abatido, desorientado, pesado. Eu quero viver em felicidade no Senhor. Tudo que eu fizer prospera, tudo que eu fizer termina com vitória e não acaba no meio do caminho. Eu quero fazer tudo com alegria. Aí então Deus vai abençoar debaixo do sangue. Mas se você não faz nada, vai se abater com certeza. Por isso que você vê as pessoas desistir, se abater, sai da casa de Deus, ou acha que não vale mais a pena, ou vai para outro lugar para ver se encontra alguém para fazer a obra no lugar dele. Deus não vai aceitar isto. Mas se você então passa a viver como um sacerdote, de aplicar o sangue na sua vida, as coisas vão mudar. Então esse procedimento da coroa, ele é imprescindível para você ter força de ir todo dia diante de Deus e prevalecer. Caso contrário, você não tem força mais, você fica abatido, nem para vir na casa de Deus. Você pode ver, multidões estiveram ontem no culto, e hoje nem todos. São muitas vezes ingratidão dos corações, ou muitas vezes porque não aplica mesmo o sangue. Porque se tiver debaixo do sangue, tem ânimo todo dia, tem desejo da casa de Deus, tem prazer de adorar o Senhor, de alegrar em Deus, de buscar o Senhor de toda a fé, porque no sangue rompeu-se a maldição do abatimento, da tristeza, da pobreza, da paralisia. Tudo isso foi rompido no sangue de Cristo. Mas parece que muitos ainda estão vivendo religiosidade e não a realidade do sangue de Cristo. Mas para aqueles que têm a visão da palavra, prevalecerão com certeza. Portanto, nós vamos orar nesse sentido da coroa de espinho, nesse propósito de romper o que está lá em Gênesis 3:18, a dor, o abatimento, a agonia de querer sobreviver e desesperar e lutar, e muitas vezes não vê nada. Mas no sangue de Cristo você pode fazer uma atividade, ela prospera. Você pode começar um objetivo a ser alcançado, que se alcança, mas se não tiver debaixo do sangue, começa, não vai para frente. Chega em certo ponto, cansa. Chega em certo ponto, suou, esgotou, não chegou a lugar nenhum, morreu na praia, porque não aplica o sangue de Cristo. Mas vamos então nos envolver com maior afinco
para sermos um povo vitorioso. Amém? Então esta é mais uma etapa, porque viver e aplicar e compreender sobre o sangue de Cristo. Então vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, igreja. Vamos buscar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, prosseguindo a mais uma etapa desta campanha do sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor amado, a Tua palavra é muito clara, a Tua palavra é muito lúcida para nos dar vitória. Só não tem vitória quem não quer, porque já foi pago tudo por nós, já foi derramado o sangue de Cristo, já foi pago cada área que se formou-se em maldição por causa do pecado, maldição da desobediência, da morte, da doença, da miséria, separação, do envelhecimento, da perdição, dos infernos. Senhor, em cada momento que o Teu sangue foi derramado, Tu estava pagando toda a vitória, Senhor. E infelizmente muitos preferem ainda se arrastar em dor, em miséria, em pecado, do que sujeitar o Teu Espírito. E muitos ainda continuam sofrendo, porque no Velho Testamento, após a ovelha ser morta, o sacerdote tinha a função de aspergir o sangue. E assim até hoje, o Cordeiro de Deus foi morto, o sangue fala eternamente, e todos nós somos chamados agora sacerdotes em Cristo, e a função de cada um é aspergir esse sangue todo dia, para o livramento, para a saúde, para a libertação, para a cura, para o milagre e para a vitória. Meu Deus amado, meu Deus eterno, meu Deus maravilhoso, venha assim operar ricamente, abundantemente em mais esta etapa desta campanha que prossegue, Pai, as várias etapas que Jesus derramou o seu sangue carmesim, o seu sangue puro e inocente. Clamamos pelo Teu sangue, Senhor, para sermos sempre obedientes ao Teu Espírito. Clamamos pelo Teu sangue, Jesus, que molhou aquela coroa de espinho, para estarmos sempre com alegria e gozo do Senhor, para nada nos abater, para irmos adiante com vitória em todas as circunstâncias. No Teu sangue somos mais do que vencedores. Operai, meu Deus, ricamente, maravilhosamente, abundantemente sobre todos nesta reunião. Opere, meu Deus, milagrosamente sobre a Tua amada e eleita igreja, um povo que viva debaixo do Teu sangue, um povo, Senhor, que tenha a visão clara da Tua palavra. Louvado o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, Tu combina com o sangue de Cristo, e aonde é invocado o Teu sangue, Tu vem manifestar, Espírito Santo, e nós clamamos o sangue de Jesus a todo momento, a todo instante. Cremos no que o sangue de Jesus foi, ó Pai, providenciante para nós. Cremos, ó Pai, que este sangue foi imprescindível para nós, e por isso nós o invocamos. Vem, Espírito Santo, nos ajudar, porque Tu combina com o sangue de Jesus. Vem operar libertação, livramento, prosperidade, salvação, cura abundante, perdão abundante, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Clamamos pelo Teu sangue carmesim. Louvado o nome de Jesus, bendito o nome do Senhor, engrandecido o nome de Jesus, o Filho de Deus. Operai mesmo, Senhor, abundantemente, ricamente, maravilhosamente, poderosamente, que todos prossigam esta campanha, Senhor, que é sobrenatural, que é a base do cristianismo, o sangue de Jesus, o bom preço pago, um preço que é incomparável, um preço que não tem medida com nada no universo, porque custou a vida do Filho de Deus, que se esvariu até a última gota. Jesus eterno, venha nos ajudar,
pelo teu Santo Espírito, a compreender cada vez mais o poder do teu sangue carmesim. Senhor, vivemos debaixo do teu sangue, a todo instante, a todo momento, a todo segundo, vivemos debaixo do teu sangue a cada instante, Senhor, porque este sangue é que nos renova, que nos dá ímpeto, que nos alegra, que nos conforta, que nos dá disposição para vencer, porque não vivemos mais debaixo de maldição, o preço já foi pago. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Sim, Senhor, manifesta da tua glória e do teu poder, manifesta da tua virtude saradora, curadora e libertadora. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Bendito o nome do Deus vivo. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos dá vitória, tu nos dá libertação, tu nos dá livramento, tu nos dá vida e vida com abundância. Confirmai abundante vitória, abundante graça para todos nós. Ilumina a todos, Espírito Santo, para ninguém deixar de viver debaixo do sangue precioso de Cristo. Opere mesmo maravilhas sobre este teu povo aqui presente, Senhor amado. Edifica mesmo a tua igreja eleita, o teu povo santo, o teu povo eleito. Edifica a tua igreja amada. Opere abundantemente sobre todos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.